Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, as matérias hoje são pesadas. E mesmo aqueles que ainda não perceberam quem é o Paulo Jegues, tenho certeza que depois desse vídeo vai cair a ficha. Esse cara deveria ser preso e julgado como traidor da nação. E eu tenho certeza que agora você vai concordar comigo. Escuta só. Guedes quer cobrar taxa por valorização de imóveis no imposto de renda. O ministro da Economia, Paulo Jegues, disse nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021, que o governo deve anunciar uma medida que vai permitir cobrar no imposto de renda uma taxa de valorização dos imóveis declarados. Em live do site Jota, o ministro defendeu que é melhor atualizar os preços dos imóveis regularmente e pagar extraordinariamente cerca de 3 a 4% do valor do que pagar 15% de imposto de renda sobre ganho de capital apenas quando for feita a venda do bem. Aqui, meu irmão, explicando para você que a mídia podre não faz isso, né? Afinal, quanto pior for pro povo, né, nós, é melhor para eles. Porque a ideia de Guedes aqui é aumentar esse imposto e fazer com que aquela pessoa que vive naquela sua casinha ali, pagando o seu imposto em dia, deixando tudo certinho, né? Já é uma situação rara no Brasil, a maioria nem consegue pagar essas taxas que são cobradas, e você só sentia a valorização do seu bem quando você vendia ele. Aí era cobrada a taxa de 15%. Agora não, o Guedes já quer que seja cobrado anualmente de 3 a 4% do valor do imóvel, da valorização dele. Então o que é que acontece? Em vez de ganhar uma vez quando fosse vendido, agora não, ele quer ganhar por ano. Isso aqui só é para prejudicar o cidadão, jogar mais pessoas na inadimplência, para que assim aquelas pessoas tenham que sair dos seus atuais imóveis porque não conseguem acompanhar o valor dele hoje. Vai ter que passar isso para empresas, vai ter que vender. Esse cara é um inimigo da nação, meus irmãos. Ele deveria estar preso, deveria ser preso agora. Nessa mesma matéria você vai ver que ele está fazendo isso porque ele quer tirar imposto das grandes empresas. E eu já disse, o governo não pode sobreviver sem os tributos. Então ele vai tirar da onde? De cima das pessoas. Se ele libera uma empresa de pagar imposto, as grandes empresas internacionais, é óbvio que esse dinheiro tem que vir de alguém, e esse alguém é você, é eu. Atualmente não é possível atualizar o preço do imóvel de acordo com o valor de mercado na declaração do imposto de renda. Só no momento da venda, o contribuinte paga uma taxa entre 15% e 22,5% sobre a diferença entre o preço de quando foi comprado e o valor pelo qual o imóvel foi vendido, o chamado lucro imobiliário. A ideia do Jegues é permitir uma atualização no valor do imóvel e já cobrar uma taxa de 3 ou 4% sobre o aumento do preço do imóvel, o que representaria mais receita para os cofres públicos nos próximos anos. Então preste atenção, ele diz que vai gerar mais receita, com certeza vai. Agora, esse dinheiro é usado para pagar juro da dívida, não é um dinheiro que vai voltar para o povo. Guedes está falindo a nação. Nenhuma de suas propostas, nem dele nem desses ditos liberais, né, como o MBL defende aí, apesar de discursar bonito e tudo, o que esses caras querem é continuar pagando uma dívida que é impagável e tirar de onde puderem, da saúde, da educação, do saneamento básico, de tudo que eles puderem, mas manter essa dívida sendo honrada. É isso que esses caras querem fazer, porque foram postos pelo próprio sistema para fazerem isso, os seus papéis. E o povo não está percebendo isso nessa historinha de esquerda e direita, de Lula e Bolsonaro, tudo da maçonaria, e aí está o resultado. Olha o que ele disse, vem por aí bastante novidade na área tributária, coisas boas, simples. Simplificações tributárias estão prontas e devem vir fatiadas, afirmou o ministro em live no site Jota. Aqui ele fala que simplificado, você fala em simples, simplificado, as pessoas pensam que é uma coisa boa, mas não é. O que esse cara vai fazer é sangrar literalmente o cidadão de bem, aquela pessoa que consegue ter sua casa e ainda pagar os impostos em dias. Essa pessoa logo terá que vender o imóvel porque não vai acompanhar a valorização de mercado desse imóvel. O que ele está fazendo é isso. Ele praticamente está criando uma forma aqui de tomar a propriedade privada dentro da lei. E é o que ele vai fazer, porque pouquíssimos são os que vão conseguir pagar os impostos da suposta valorização de mercado desses próprios imóveis que a pessoa tem hoje. Guedes voltou a dizer que quer reduzir o imposto de renda cobrado sobre empresas e aumentar tributos sobre dividendos. Preste atenção, família, vou repetir, vou ler de novo. Guedes voltou a dizer que quer reduzir o imposto de renda cobrado sobre empresas e aumentar tributos sobre dividendos. Ou seja, empresas que vêm lá de fora levar o nosso capital daqui, tá certo? Realmente empobrecem o país, porque eu já expliquei isso milhares de vezes. Se a gente tem um tesouro, vamos imaginar assim, a gente tem um tesouro, vamos chamar esse tesouro de tesouro nacional, nosso dinheiro, tesouro nacional. Vamos dizer que ele seja 10 mil reais e nós somos 5 pessoas e a gente fica comprando e vendendo entre nós mesmos, forçando assim, nós mesmos, por causa desse capital, para ter o poder de tê-lo, nós ficamos trabalhando, nós ficamos produzindo.
Mas quando a gente dá a essas empresas de fora, com essa historinha que não, mas eles voltam a investir aqui, não, isso é conversa, a Enéas já provou isso, eles levam muito mais do que trazem. Sem que haja uma mudança no poder central, sem que haja um presidente da República preocupado com a sua pátria, preocupado com os interesses nacionais, não adianta, não muda nada. Essa globalização é uma farsa, farsa. Essa é que é a grande verdade. Eles levam lá para os países deles. E é por isso que eles, que fazem parte das 13 famílias, se desenvolvem tanto e mantêm um país rico como o Brasil, como uma fazendinha, como uma colônia. É por causa disso aí. Permita-me, que a conversa é essa, não é, calote? Se um ladrão entrar na minha casa e tirar todos os meus bens, e tirar tudo e levar dinheiro, e depois quiser me emprestar, uai, ele levou tudo que era meu. O que esses senhores fizeram foi se apropriar de maneira indébita de tudo que aqui estava, que era riqueza nossa. Isso é que ocorreu. E eu tenho uma análise longa. Tudo que ocorreu foi como se aves de rapina tivessem tomado o nosso patrimônio, e há N exemplos disso. Então, é impossível continuar. As represálias que poderão ocorrer com isso? N represálias em seu conjunto serão menores do que a situação de indigência, de miséria, de tristeza que qualquer pessoa digna sente quando anda nas ruas do Brasil. Então, eles levam o nosso lucro e os nossos representantes, ao invés de taxá-los para que dessa forma o dinheiro continuasse pelo menos um pouco aqui dentro, gerando desenvolvimento e trabalho, porque é isso, é como eu expliquei. Um exemplo simples, 5 pessoas ali, trabalhando para ter o direito de ter esse dinheiro e sempre comprando e vendendo entre elas. Elas vão cada vez produzindo mais, gerando desenvolvimento por causa daquele dinheiro. Quando você tira esse capital, você empobrece. O capital foi embora, ele não volta mais. Essa é que é a verdade. Quando eu defendo aqui as ideias de Enéas, as pessoas às vezes pensam que eu falo em estatizar tudo. Não, o que Enéas falava era, os serviços essenciais não podem ser privatizados, não podem transformar o que é essencial para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, em empresa. Isso não pode fazer, tem que ser estatal. Agora, outros serviços não essenciais tem que ser todo na mão da iniciativa privada, mas nacional. É aí que está a diferença. Ô Davi, o que você acha de privatizar o Correio? Vamos passar a concessão dos Correios para empresas privadas daqui do Brasil. Deixa os empresários tomarem conta. Isso pode ser feito em diversas empresas que hoje são estatais. Não tem problema nenhum se você deixa na mão do empresário nacional criado, vivido aqui, aquele cara que gera realmente emprego e desenvolvimento aqui dentro. Os que levam para fora, esses não. Esses, se quiserem vir para cá, tem que ser tributado, assim como os grandes países fazem. Mas Guedes quer fazer justamente ao contrário. Ele quer sangrar o cidadão daqui, até o cidadão comum, e criar privilégio. O que ele está fazendo aqui, ó, você ouviu? Guedes volta a dizer que quer reduzir o imposto de renda cobrado sobre empresas e aumentar tributos sobre dividendos. Entende, irmão? É isso que esse cara quer fazer. Ele é um agente do mal, família. Continuando a matéria deles, a parcela do lucro distribuída aos acionistas de uma companhia. Ele defendeu que a reforma tributária tem que ser feita ainda neste ano e lembrou que a proposta do governo é primeiro aprovar a criação do imposto sobre o valor adicionado, IVA, que reuniria os impostos federais. Guedes voltou a defender a criação de um novo tributo, é outro imposto, sobre transações, aos moldes da extinta CPMF. Queremos reduzir bastante os IPs, imposto sobre produtos industrializados. O ideal seria acabar com os IPs e vir com o imposto sobre transações que rico paga, traficante de droga, traficante de armas paga. Mas o imposto sobre transações foi interditado pela Câmara e recuamos, afirmou ele. Você sabe que ele quer criar imposto até de transações online, né, família? Esse cara veio realmente para sangrar a nação. Apesar do recuo, o ministro disse que ainda estão sendo feitos estudos sobre tributação de transações digitais. Ó, tá aqui, ó. Mas que é lenda falar que se trata da antiga CPMF, que incidia apenas sobre transações bancárias. Ele voltou a criticar ainda os bancos que se opuseram à criação do tributo. Banco cobra 10 vezes mais do que a alíquota do imposto digital. Eles não querem dividir isso com ninguém. Estudo sobre tributar a transação digital está sendo discutido lá fora e aqui dentro, completou. De acordo com o ministro, a reforma que o governo deseja é minimalista e conversa com as propostas que tramitam no Senado e na Câmara. Ele defendeu ainda o aumento de programas de negociações de dívidas tributárias e disse que isso levará a um acréscimo na arrecadação. Então a ideia dele é essa, arrecadar, arrecadar e arrecadar. Se você não pode pagar, meu irmão, então se desfaça da sua casa, da sua empresa, do que quer que seja que você tenha. Guedes vai transformar o Brasil, família, em um país dominado pelo mercado financeiro internacional, pelos estrangeiros, onde poucos de nós, vamos poder nos encaixar nesse novo modelo e não seremos nada mais do que peões, trabalhando na nossa própria terra, cujos donos serão eles. As nossas propriedades não serão mais nenhuma nossa e você está vendo aí as propostas do cara. Tem outra que ele fez aqui que foi dica de vários inscritos, Alexandre dos Santos, Luana da Silva Monte, mas vai ficar para a próxima para esse vídeo não ficar muito grande, mas o trabalhador nem vai poder mais se aposentar por tempo de contribuição.
E ainda tem gente que defendia essa reforma, né? Vários canais metidos à direita aqui, né? Não, mas isso aí tem que ser feito, que o país vai quebrar. E aí nenhum canalha desse nunca respondeu, né? Por que não fazer uma auditoria da dívida pública ao invés de mexer numa coisa tão essencial para a vida das pessoas? O auxílio emergencial aí estão falando em baixar para R$175. R$175 hoje não compra nem o pão do mês. Veja o preço que tá os alimentos. E os caras estão falando em dar um auxílio de R$175. E por que o valor tão baixo? Porque o dinheiro tá indo para pagar a dívida externa. Tá indo para os donos do mundo. Nós não aguentamos mais pagar isso e os caras nem tocam nesse assunto. É como se não existisse. Eles ignoram completamente. Fogem do debate como o demônio foge da cruz. Por que será, meus irmãos? Fica aí a pergunta. Gostaria que você desse a sua opinião sobre esse ministro. E vou dizer mais uma coisa. Vai ser por causa disso que o PT vai voltar. Podem ter certeza disso. Infelizmente o povo vai cair numa armadilha por culpa de um Paulo Jegues, está tornando a situação realmente insustentável. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.